8 horas em ponto. Olá, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Gente, a partir de agora no ar, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, no aplicativo Band Play, onde você quiser nos acompanhar, e os destaques desta quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Em meio à discussão da reforma tributária, ontem o vice-presidente da República e também ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, levantou uma questão ligada à tributação e ainda não está bem resolvida, pelo menos não no entender do vice-presidente e de boa parte do empresariado brasileiro. Importações dos gigantes asiáticos que atuam no Brasil. O que aconteceu com isso? Houve uma decisão do governo Lula que, desde 1º de agosto, criou um programa especial estabelecendo que compras feitas por brasileiros no exterior por meio desses sites que fazem adesão ao programa são taxadas apenas de ICMS. Compras com um limite máximo, $50 por pacotinho. É claro que o empresariado brasileiro não gostou disso. Diz o seguinte, e olha, é justa essa argumentação. Quando a gente concorre no comércio popular, principalmente de roupas, os importados pagam uma taxa muito menor de impostos do que aqueles que são produzidos no Brasil, que geram empregos aqui, que seguem as normas complexas tributárias. Produtos que vêm principalmente da China pagam apenas essa alíquota de ICMS. Vice-presidente Geraldo Alckmin, falando a uma plateia que tem esse tipo de pensamento e depois perguntado pelos jornalistas, disse o seguinte, que esse assunto ainda pode passar por algum tipo de modificação no governo federal. A primeira etapa foi a formalização, você ter a plataforma para as empresas estarem formalizadas. A segunda, o ICMS. O ICMS já começa a ser tributada. A terceira a ser discutida é imposto de importação. A terceira a ser discutida é imposto de importação. Bem, o que acontecia antes dessa mudança? Produtos importados pagavam taxa de importação de 60%, ponto. Mas havia ali uma exceção, que foi usada por alguns importadores para trazer mais produtos para o Brasil. Havia uma isenção de impostos para produtos que eram remessa de pessoa física para pessoa física. Você tem um amigo que mora num outro país, ele quer te mandar um presentinho, ele não pagaria imposto por isso. A questão é o volume. O volume hoje é gigantesco. Pela tecnologia, pela possibilidade mundial de transporte e pela presença cada vez maior da China nesse tipo de comércio. Então, algo que era usado como exceção passou a virar regra. Some-se a isso a dificuldade, ali a pouca estrutura, quase nenhuma, da Receita Federal Brasileira de fazer a fiscalização efetiva desses produtos que entravam no Brasil. Então, antes dessa decisão de 1º de agosto, era basicamente ali uma roleta russa, na sorte. E claro que a maior parte tinha sim a sorte de não ser fiscalizada e não ser tributada. Aqueles que eram tributados acabavam colocando na conta dos produtos que eram comprados mais barato. Com esse projeto, Remessa Conforme, que vale desde 1º de agosto, há uma alíquota de 17% de ICMS sobre compras do exterior até o limite de $50, sem o imposto de importação de 60%. Gigantes do comércio asiático aderiram a esse programa do governo federal, como Shein, Shopee, AliExpress. E isso, é claro, gerou uma grande gritaria dos empresários brasileiros que dizem o seguinte: não dá para concorrer com um produto que já tem todo tipo de incentivo, fabricado em outro país, em condições de competitividade muito maiores e que chega ao Brasil pagando só 17%. E ponto, não dá para concorrer. A gente já fez aqui várias entrevistas, inclusive no Jornal Gente, com empresários ligados ao setor têxtil, dizendo que isso vai gerar uma quebradeira gigantesca. A posição do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ele ressalta, é uma posição dele, até porque é ele quem sofre ali mais diretamente a pressão do setor produtivo, pelo perfil dele, não é? Muito mais negociador,
circula muito bem nesses meios e pela função de ministro da Indústria e Comércio. Mas a decisão final mesmo cabe ao Ministério da Fazenda. 8h05 aqui no Jornal Gente. Agora, direto de Brasília, Cláudio Humberto chegando com um destaque